Veja, gente, como havia falado, nós vamos estudar o capítulo 9 aqui do Evangelho, bem-aventurados os que são brancos e pacíficos. Olha só o tema desse capítulo, bem-aventurados os que são brancos e pacíficos. Então, quando a gente traz nessa frase, brancos e pacíficos, o que Cristo, né, quis trazer? Mas aí a gente, para contextualizar, vai trazer um pedacinho aqui do trecho do Evangelho de Mateus, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa brandura e essa passividade, né, que o Evangelho nos traz. Bom, sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo, isso foi Cristo que disse, tá, gente? Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Não é só quem mata, não. É quem puser em cólera contra o seu irmão. Que aquele que disser a seu irmão raca, lembrando que raca, gente, entre os hebreus era um termo desdenhoso, tá? Era um termo que se utilizava para dizer que aquela pessoa não valia nada. Você é um raca, você não vale nada. Então, quando ele fala aqui, né, que aquele que disser a seu irmão raca, né, que você não vale nada, você não presta, merecerá condenado pelo conselho. Tá? E aquele que lhe disser, és louco, tá doida, né? Merecerá condenado ao fogo do inferno. Mas para a gente contextualizar isso, a gente precisa entender o seguinte, gente, que tudo, né, para a gente poder entender esse texto, então tudo que a gente consegue entender, isso aqui foi colocado, gente, de uma maneira que foi utilizada em uma época específica, tá? Já precisa entender esse contexto primeiro. Onde existiam fatores políticos, sociais da época, que interferiram muito nessa questão de alguns termos, de algumas palavras. Então, para a época, né, há 2000 anos, era necessário utilizar alguns termos, até porque é o início ali de uma civilização, onde estava colocando normas e regras para que as pessoas pudessem viver em sociedade. Porque era assim, eu imagino que fosse assim uma coisa muito doida, né? Uma coisa muito assim, bora matar todo mundo. Então, teve que existir regras, né? Ali os 10 mandamentos, né? Que foram regras sociais. Ei, tu não pode matar, não. Olha, tu não pode roubar, não. Então, foi colocado ali regras sociais de convivência com o povo, né? E como essas pessoas não tinham muito, estavam nem aí para a época, para a sociedade, então falaram assim, ó, Deus está dizendo que você não pode fazer isso, viu, camarada? Então, ó, aí tem uma temência a Deus. Então, se não fosse colocado regras, né, nessa sociedade, e na sociedade que a gente vive hoje, as coisas assim acontecem de uma maneira que escapa, né, das mãos. Por mais que hoje a gente saiba que algumas situações elas não são éticas, elas não podem ser, a gente, vamos dizer o seguinte, que elas não podem ser, ultrapassar a barreira, né, de algumas situações, mas tem muita galera que ultrapassa essa barreira. E recentemente a gente viu isso aí no Brasil, né? Pessoas que ultrapassaram barreiras, né? De saber, enfim. Mas a questão é isso, se não existem regras, se não existem leis, as pessoas ultrapassam essas barreiras e assim, a gente não consegue viver em sociedade. E o que Cristo quis trazer sobre bem-aventurados os brandos e pacíficos? Ah, uma pessoa que é caladinha demais, que é pacífica demais, o povo monta em cima. Não, a gente não está falando disso, tá? Então, vou ler aqui um pouquinho o texto, para a gente poder entender o que Cristo quis nos dizer e a espiritualidade, através de Kardec, quis nos dizer sobre essa brandura e essa pacificidade, tá? Então, no próprio Evangelho, ele fala o seguinte: evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava
ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. Opa, como assim? Eu não posso chamar, dizer que tu é doida? Aí eu não posso dizer que você não vale nada, né? Então o Evangelho diz, opa, porque uma simples palavra, Cristo disse, ó, se você disser que esse homem não vale nada, você vai ser condenado. Se você disser que é louco, uma pessoa é louca, você vai ser condenado no fogo do inferno. Não é só condenado não, viu, gente? É condenado no fogo do inferno. Gente, essas palavras, só se eu disser isso, eu vou ter uma severa reprovação dessa. Olha a resposta, tá? Eis que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Pronto, já matou, o evangelho aqui já matou. A questão, gente, é porque a gente está indo, quando a gente agride verbalmente alguém, tá? Quando a gente fala palavras ofensivas, tem palavras que machucam. Muitas vezes a gente está ali conversando com alguma pessoa e toca ali uma feridinha, sabe, de forma tão desnecessária. E isso não é necessário a gente fazer isso com o outro, porque a gente está num processo de quê, gente? De evolução. A gente está num processo que a gente precisa apoiar um no outro para a gente poder crescer. Então, porque se eu posso causar o bem naquela pessoa, eu vou machucar. Se eu posso, com as minhas palavras, trazer palavras de conforto, trazer palavras de alegria, palavras que vão ajudar essa pessoa que está ao meu lado a evoluir, porque eu vou machucar essa pessoa. Então, não faz sentido, gente, porque isso está realmente contrário ao sentimento, né, à lei do amor que é pregado por Cristo. Então, a gente precisa analisar e pensar, é necessário o que eu estou fazendo? Isso aqui eu vou ganhar o quê com isso? Eu vou ajudar essa pessoa que está do meu lado se eu falar isso para essa pessoa especificamente? Não. Então, isso não vai construir, a gente não vai evoluir, e a gente não vai realmente crescer no que precisa crescer, tá? E o Evangelho, ele traz o seguinte, né? Como eu falei, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É isso que o Evangelho nos fala. É que constitui um golpe deferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. A caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Ponto. Não tem mais nada para falar, gente. Então, por que eu vou ser ofensiva? Por que eu vou ser grosseira? Eu vou ser ríspida? Não é isso que Cristo nos ensinou e nos ensina ao longo desses anos. Ele deixa muito claro que a lei primeira é a lei da caridade de todo cristão. Mas eu gostaria, antes da gente continuar, tá? Eu gostaria de abrir aqui um pouquinho para que vocês pudessem falar sobre esse trecho do Evangelho que fala sobre ser brando e pacífico, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Mas lembrando, tá, gente, quando a gente fala de brandura e passividade, a gente precisa lembrar também sobre aquela questão do verniz social, né? Tem muitas pessoas que utilizam, né, esse verniz social, se mostrando brando, né? E por dentro ali com aquele ódio, querendo, né, matar um. Ou quando a pessoa sai, você mete, sabe, mete o sarrafo naquela pessoa. Então, a gente não está falando de uma pessoa que utiliza esse verniz, sabe, social. A gente está falando aqui de brandura e passividade realmente do coração, tá?
Então, lembrando, olha, gente, uma pessoa que não tem verniz social, sabe quem é? São as crianças, gente. Criança não tem verniz social. Se, olha, acontece alguma coisa, tá ali brincando, olha, minha mãe disse que tu era feia, né? Ou se não, tá ali, alguém bate na porta, mãe mandou dizer que ela não está em casa, não. Então, criança não tem esse verniz social, gente. E assim, a gente precisa entender como esse verniz social ele é tóxico e não é salutar, né? A gente está camuflando ali, né, uma aparência, né, onde, na verdade, dentro está muito podre. Mas eu gostaria de liberar o microfone para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre essa brandura e essa passividade. O que vocês acham, gente? Verdade, viu? Só um pouquinho, Jonathan. Só para fazer um comentário do que o Rolando falou, é realmente essa troca de energia, quando você vai ali com a brandura, né, com essa passividade, com essa forma de falar, então, automaticamente, não automaticamente especificamente, mas em muitos momentos é contagiante. Você sente uma paz, sente uma tranquilidade e começa a se expressar da mesma forma. Do contrário, quando você já chega ríspido com a pessoa já se assusta, quer se defender, né? Expressa também da mesma forma. Então, assim, é tudo questão realmente de energia. Jonathan? É isso mesmo. Pegando esse gatilho, eu já ia falar sobre isso. E até mesmo aquilo que você falou no começo. Às vezes tem muita gente que fala da boca para fora, às vezes pode até ser um pouco civilizado, mas a gente também sente a energia pesada. E a gente também não consegue lidar com a energia do outro. A gente não tem como mudar a energia do outro, mas a gente também tem como contagiar com a nossa energia boa para as outras pessoas. Então, se a gente fizer a nossa parte em elevar os nossos pensamentos a ser uma pessoa gentil, isso também vai contagiar as outras pessoas e pode até influenciar no nosso ambiente, porque tem alguns ambientes em que a gente pode se abster de algumas pessoas, mas outros não, a gente vai ter que conviver, sendo pessoas boas ou ruins, a gente vai ter que conviver com essas pessoas. Então, o que a gente tem que mudar é essa parte, a gente sempre tem que saber lidar. E teve uma parte que disse, eu não sei se eu interpretei errado, que fala até que algumas palavras, elas, mesmo que sejam simples, elas podem ter algum peso, porque eu acho que estava falando em relação ao peso em que a gente fala energeticamente. Porque às vezes é uma simples palavra, mas a minha intenção não era aquela. Por mais que seja simples, a minha intenção era ferir alguém. Eu sabia que aquilo ali iria ferir a pessoa. Então, a gente tem que ter cuidado nas nossas intenções. Que muitas vezes também, por mais que a palavra, mesmo que ela não acarrete uma agressão verbal, mas a nossa intenção, a gente sabe o que vai magoar aquela pessoa. Então, Era fazer, plantar aquela sementinha da isso. discórdia naquela situação, naquela discussão, né? Então, isso também realmente conta muito, né? Até porque Cristo, quando ele quis dizer, né? Quando ele disse, na verdade, não quando ele quis dizer que bem-aventurados os que são brandos, porque possuíram a terra, né? Ele tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu. Então, enquanto aguarda os bens do céu, né, tem o homem necessidade dos bens da terra. Estou aguardando lá, mas a gente tem essas necessidades desses bens na terra, né? Então, apenas o que Cristo lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importante que os primeiros. Então, quando a gente está esperando, essa evolução, a gente crescer, a gente precisa estar por aqui. Vai reencarnando por aqui mesmo. Mas que a gente não confunda qual o nosso propósito principal, o nosso propósito fundamental. Então, por aquelas palavras que quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes faltam muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu.
porque serão chamados filhos de Deus. Aí ele diz o seguinte, para encerrar essa parte do texto. Então, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado muito ditoso, mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Mas olha só, gente, quando a gente lê essa parte do Evangelho e quando a gente começa a perceber os momentos que a gente está ali, que a gente é tão gentil com as outras pessoas, que a gente está tão trazendo amor, trazendo a caridade, se não for em ações e em palavras especificamente. Né? A gente torna o nosso mundo tão ditoso, né? Tão agradável e tão leve. Fica leve, as coisas acontecem, se fluem. É de uma leveza impressionante. Que quando a gente começa a praticar isso, né? Começa a colocar isso em prática, a gente não quer mais um mundo pesado. A gente começa a querer a leveza. Olha só, em situações, né? E a maturidade, ela também faz isso com a gente, né? Da gente perceber isso. Ah, eu prefiro ter razão, eu prefiro minha paz. Gente, hoje, eu prefiro ter a minha paz. Ah, eu não quero nada pesado, não. Dá até preguiça, gente. Dá preguiça de ficar pensando, remoendo. Gente, eu tenho tanta coisa interessante para fazer, eu tenho preguiça de estar remoendo situações. Então, eu acho que quando a gente vai maturando, né, a gente vai vendo que existem outras necessidades na nossa vida e a gente vai vendo que existem outras coisas muito mais importantes para a gente construir, né? Mas é a questão de um nível de consciência, é um nível é tempo também, maturidade. Isso quer dizer que a pessoa está pronta? Não. Mas que está passando por esse processo, vendo já de outra forma, sabe? Quanto alguns irmãos podem estar em outro processo, em outra etapa, em outro momento dessa reencarnação deles, né? E a gente precisa justamente ajudar esses irmãos. Hoje mesmo aconteceu uma situação lá na empresa, mas lá em Tocantins, onde uma analista minha entrou em contato comigo, né? Falando sobre o comportamento de um supervisor. A gente recentemente fez uma reunião com a equipe sobre a questão de tratamento, né, com a nossa equipe de atendimento, sobre a cortesia. Então, a gente precisa dar um exemplo para que eles possam fazer a mesma coisa com os clientes lá na ponta, né, que eles atendem. E hoje, uma pessoa específica tratou um pouco mal uma pessoa da minha equipe. E ela ligou para mim, sabe, muito chateada. Olha, a gente fala tanto sobre isso, do bom tratamento junto com a equipe, ele foi ali tão mal, sabe, enfim, então eu trouxe para ela um contexto, né? Quem está agindo assim é ele. Ela não pode jamais entrar na mesma sintonia e vibração. Só que eu não falei com essas palavras, mas o que eu falei para ela foi justamente isso. E quando a gente não entra nessa vibe, quando a gente não entra nessa sintonia, a gente não se deixa carregar, sabe? Porque é um jogo ali depois de ego e orgulho. Quem fala mais alto, quem vai proferir ali, né, maiores palavras ofensivas, né? Então, quando a gente começa a perceber que sou eu que não estou fazendo, né, aquele processo, né, errado, eu vou começar a ajudar o outro. Porque se eu não revido, o outro vai dizer, ui, estava esperando aqui ela gritar comigo. Eu não revido, eu vou falar como eu me sinto, quando ele fala dessa forma, quando ele é agressivo. E ser humano, gente, ele é empático. De vida, ele é empático. Então, se Jonathan fala alguma coisa que me chateia, eu vou falar com ele, Jonathan, eu fiquei muito magoado, eu fiquei triste quando você falou isso, eu me senti, né, me senti muito mal. Então, o Jonathan vai olhar para mim e vai dizer, opa, eu achei que Raíssa ia gritar comigo aqui, ia revidar. Então, poxa, Raíssa, eu não sabia que com minhas palavras eu tinha te machucado tanto. Olha só, a gente já entra em outro nível, né, de consciência e de trabalho. Mas é um exercício, porque a vontade que dá é de xingar de volta, né?
Mas a gente está nesse processo, tá, gente, de aprendizado. E a gente aprendeu hoje, né, nesse trecho aqui do Evangelho, que essas palavras, né, pesadas, essas palavras ofensivas, né, ela exprime o sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que é isso que Cristo nos traz. Então, para a gente finalizar, alguém quer tecer algum comentário, quer fechar, quer falar alguma coisinha? Não? Então, gente, então a gente está terminando a nossa noite de hoje, né? Como eu falei logo no início, nosso estudo foi o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse capítulo, por sinal, ele é bem curtinho. E no próximo estudo a gente vai falar sobre as instruções dos espíritos, já no item 6. A gente vai falar sobre a afabilidade e a doçura, né? Aí, posteriormente, vamos falar sobre a paciência, obediência e resignação, a cólera, e a gente fecha esse capítulo, porque esse capítulo realmente ele é bem curtinho. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre nesses temas que vão trazer um pouquinho, né, de entendimento sobre essa brandura, essa doçura, essa afeição e essa afabilidade no nosso dia a dia, tá? E para a gente encerrar hoje, eu gostaria de convidar a Jonathan para fazer a nossa prece final. Pode ser, Jonathan? Queria começar agradecendo pelo dia de hoje, por esse estudo extremamente iluminado, leve, por essas pessoas, pela vida de todos, principalmente hoje pela vida de Orlando, e que Deus continue dando muita saúde a ele, e que esse ciclo seja repleto de muita paz, muita saúde, e que ele tenha um ciclo tranquilo nesse novo ano para ele. E queria agradecer por tudo e agradecer pela vida de todos vocês. Pela vida de Raíssa, pela vida de Zélio, pela vida de Orlando e de todos os seus familiares. E assim seja. Que assim seja. Gente, Esqueci de agradecer pela vida. Foi obrigado por tudo e foi. Acho que a minha entendeu que a minha estava inserida. Então, obrigada, gente. Obrigada e até o nosso próximo encontro.